Olá, boa noite. Boa noite. Estamos aqui para um devocional, mais um devocional. Só que ao invés de manhã, né? Esta hora. Mas o importante é a gente não deixar de estudar a palavra de Deus e de saber o que Deus tem para falar pra gente ainda neste dia. Graças a Deus. Posso fazer João 1, do 1 ao 14 hoje. João 1, do 1 ao 14 hoje. Sejam bem-vindos, vocês que entraram. Vou fazer um devocional aqui agora. Tenho compartilhado com os seguidores e com os demais o que Cristo tem colocado aqui nessa live, nas lives de estudo bíblico. E hoje a gente vai falar sobre Cristo, nossa verdadeira luz. Cristo, nossa verdadeira luz. João 1, do 1 ao 14. João 1, do 1 ao 14. Vamos lá, gente. Vamos começar. Vamos lá. Vamos saber o que Deus tem para falar com a gente agora, né? Geralmente eu faço de manhã, mas vamos ver o que Deus tem para falar conosco hoje, agora, hoje ainda é dia 21, ok? Então, João 1, a gente vai ler do 1 ao 14. Do 1 ao 14. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse estava no princípio junto a Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a dominaram. Houve um homem enviado da parte de Deus que se chamava João. Esse veio para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era ele a luz, mas para que testemunhasse da luz. O Verbo, que era a luz verdadeira, que ilumina todo o homem que vem a este mundo, estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, porém o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus, e os seus não o receberam, mas a todos que o receberam, todos que creram em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e de verdade. Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Vamos ao texto do estudo, baseado nesse texto que foi lido agora. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, se vocês me seguirem, não andarão no escuro. João 8, 12, tá? Era uma tarde de domingo e meu marido me disse: siga a luz. Enquanto tentávamos sair de um enorme hospital da cidade. Tínhamos visitado um amigo e ao sair do elevador não encontramos ninguém naquele final de tarde que pudesse nos indicar a saída. Vagando por corredores mal iluminados, finalmente encontramos um homem que, ao perceber nossa confusão, disse: os corredores parecem todos iguais, mas a saída é por este caminho. Com as instruções dele, encontramos a porta de saída,
levando-nos de fato para a luz do sol. Jesus convidou incrédulos, perdidos e confusos a segui-lo para fora de sua escuridão espiritual. Eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Em sua luz, podemos ver pedras de tropeço, pecados e pontos cegos, permitindo que ele remova essas trevas de nossas vidas à medida que ele ilumina sua luz em nosso coração e em nosso caminho. Como a coluna de fogo que guiou os israelitas pelo deserto, a luz de Cristo nos traz a presença, a proteção e a orientação de Deus. Como João explicou, Jesus é a verdadeira luz e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Em vez de vagar pela vida, podemos buscá-lo e receber a sua orientação enquanto ele ilumina o caminho. Então, o Senhor Jesus, ele é a luz. Ele é a luz que ilumina o nosso caminho. Um dia, ele iluminou o meu caminho. Eu não vim de uma família evangélica, né? Eram católicos não praticantes, adeptos também ao espiritismo, porque da parte da minha mãe e minha avó, eu desde pequena frequentei o kardecismo. E eu tive muitas experiências na minha vida. Já mexi com ocultismo, voodoo e outras coisas mais, né? E eu pude, em um momento da minha vida, quando eu achava que nada estava valendo a pena, que tudo que eu estava fazendo do meu jeito estava me fazendo quebrar a cara, né? Eu me rendi a Deus. Eu confesso que mesmo mexendo com o ocultismo, gostando muito de filmes de terror desde pequena, tomando sangue de animais, esse tipo de coisa, eu já tinha uma intimidade com Deus, assim, eu conversava com Deus, sabe? Eu gostava de conversar com Deus, eu tinha muita fé, assim. Eu lembro que quando eu era criança eu ganhei um quadrinho. E esse quadro ficava no meu quarto e ele tinha uma oraçãozinha que falava assim: querido Deus, gosto muito de você, gosto do papai, da mamãe, dos meus irmãozinhos. Aliás, eu vou até procurar, que às vezes eu vou achar no Google essa mensagem, que tinha uma menininha de joelhos, sabe? E com essa oraçãozinha que tinha lá, eu fui criando uma intimidade com Deus, assim, fui me achegando a Deus. Porém, eu tinha muita, curiosidade para as coisas ocultas, sobrenaturais e tal. E eu cheguei a plenas trevas, né? De todas as formas, ocultas, né? Eu era uma pessoa muito vingativa, uma pessoa que, pra mim, o ser humano era como uma barata, entendeu? De tão ruim que eu era, assim. Então, Deus me transformou, Ele me alcançou, sabe? Eu costumo falar que a gente não aceita Jesus. É Jesus que nos aceita, é Ele que nos escolhe, sabe? E eu fui escolhida, e eu sou extremamente grata por Ele ter me trazido para a luz. Talvez, se eu não tivesse encontrado Jesus aos meus 26 anos, eu nem estaria aqui para estar trazendo a palavra para vocês. Certamente eu não estaria aqui mais nesse plano. Então, Ele é a luz mesmo. Ele é o caminho, Ele é a direção. Os meus planos eram totalmente diferentes. Eu não tinha plano de casar, eu tinha plano de ser mãe solteira, de fazer o filho, como é que se diz que eu falava? Produção independente, né?
mal sabia eu o que eu falava, eu tinha uma vida desregrada, uma vida muito promíscua, como a maioria, né, do mundo é, e achava tudo normal. Tinha coisas assim que eu fazia que hoje em dia eu entendo assim que, meu Deus, não sei como que eu podia fazer essas coisas. E eu quero dizer hoje que independente do fundo do poço que você possa estar, ou que você acha que você já virou pó, sabe? Essa semana eu falei isso várias vezes porque me impressionou, sabe? A mensagem que uma amiga minha, Leonela, mandou, falando: se você acha que você chegou do pó, entenda que tudo vem do pó. E se você chegou no pó, é porque vai recomeçar tudo de novo. Porque a água da vida, que é Jesus, misturado com pó, vira argila e refaz o ser humano, sabe? Nos refaz de novo como um vaso na mão do oleiro. Então que nesta noite a gente venha compreender que o Senhor, Ele é a nossa luz. Jesus, Ele veio, se fez carne, Ele é o verbo, Ele se fez carne, para que nós pudéssemos andar na luz, andar no vigor que o Senhor dá, na força que Ele dá, somente Ele dá, na confiança, na esperança, porque os dias são maus. O Senhor volta a qualquer momento. As pessoas estão desacreditadas. Isso é um projeto do maligno, que desacreditasse as pessoas. Sabe por quê? Porque em 1999 falaram que Jesus ia voltar. Em 2000 falava-se que Jesus ia voltar. Eu ouvi isso desde pequena, que Jesus ia voltar no ano 2000. Porém, eu tenho uma notícia para te dar. Ninguém sabe nem o dia nem a hora. Essa é a verdade. Porém, quem lê a Bíblia sabe que nunca foi tão latente os acontecimentos que são bíblicos, que antecedem a volta de Jesus, como tem sido hoje. Então, a gente precisa se alertar. Tem um filme que eu esqueci o nome, ele é antigo já, que os jovens do filme, eles iam parar dentro de uma boate, tipo um cassino, e eles davam uma flor de lótus, que era um doce que eles comiam. Esqueci o nome, gente. Eu não lembro o nome, não vou lembrar. Eu sou péssima de nome de filme. E aí, eles comiam essa flor de lótus. Enquanto eles se alimentavam dessa flor de lótus, eles ficavam cegos ali naquele lugar, querendo ficar cada vez mais ali, gastando dinheiro, jogando, dançando. Eles não dormiam, já tinha dias que eles estavam lá, eles nem estavam ligados de quantos dias eles estavam sem dormir nem nada, e eles lá comendo. Aí um deles se tocou que era a flor de lótus, o doce, e parou de comer o doce. E aí eles conseguiram sair de lá, porque ele alertou os amigos dele. E eu gosto mesmo quando eu vejo esses filmes seculares, sempre tem alguma mensagem, sabe? Eu sempre olho, assim, a gente assiste de uma forma crítica, para ver o que presta e o que não presta. E aí eu quero te dizer que o ser humano, ele está assim. O ser humano está assim, gente, enfeitiçado como se fosse esse doce da flor de lótus, mas vou te dizer, são as redes sociais, são os jogos de tigrinho, são todas essas coisas. Essa semana, um rapaz, o Gabriel, estou orando por ele, pediu oração, porque ele está viciado no jogo do tigrinho, e ele quer largar. Então, as pessoas estão enfeitiçadas. Esse é o hipnotizadas, enfeitiçadas, cegas,
com algumas coisas que foram lançadas assim de forma minuciosa, devagar, sem pressa, né? Não sei se vocês já assistiram tem na Netflix, tem um documentário de ex-funcionários do Google, Orkut e Facebook, falando, acho que é não sei o que das redes sociais, estou falando que eu sou péssima. Mas eu posso escrever aí depois. Eu vou baixar a live e vou colocar. Aí eu escrevo. Não sei se eu disse. Não. A influência das redes sociais, alguma coisa assim. Lá eles desmascaram tudo. Eles saíram dessas empresas porque eles, quando estavam no projeto inicial, perceberam que ia dar ruim. Que a humanidade ia tomar uma proporção de vício com essas coisas, de ficar presas, e a intenção de quem criou é essa, que as pessoas fiquem presas. Você já percebeu que se você sai do Face, você sai lá do Face, daqui a pouco chega uma notificação de alguma coisa legal que vai te atrair de volta. Chega uma notificação do Face, você sai do TikTok, chega uma notificação do TikTok, você sai do Kawaii, chega uma notificação do Kawaii, do Instagram. Eles tentam te puxar para a tela o tempo inteiro, porque o dinheiro que gera com as visualizações, com essas coisas, é muito grande. Só que a gente está sendo manipulado em massa. E eu tenho buscado usar as redes sociais para proclamar a palavra, para abrir os olhos das pessoas de que a gente está mesmo disperso, e às vezes a gente está se enganando porque foi tudo planejado para que a gente ficasse desacreditado mesmo de que o mundo espiritual existe, de que Jesus vai voltar, de que a Bíblia é verdade. Mas a verdade é que a Bíblia é verdade. Começa a ler. Eu indico você que não tem o hábito de ler a palavra, Provérbios. Começa pelo livro da sabedoria, que ele tem do 1 ao 31. Hoje é dia 21, leia Provérbios 21. Amanhã, dia 22, você lê Provérbios 22. Eu criei o hábito de ler a palavra de Deus assim, lendo os provérbios do dia. Dia 30, quando não tiver 31, você lê o 30 e o 31. E eu te garanto, um mês fazendo isso aí, você vai criar o hábito, porque você vai ver que grandiosidade é esse livro de provérbios, de tudo se fala lá, todos os conselhos, todas as direções. Olha, quando eu me converti, comecei a ler a Bíblia, eu ficava impressionada, eu não acredito que a Bíblia fala sobre isso aqui. E até hoje eu falo, meu Deus, eu não acredito, fala de pornografia lá em Isaías, fala de tudo. Gente, de tudo a Bíblia fala. De casamento, de tudo, de criação de filho, de como proceder, como ser sábio, de conselhos, de tudo a Bíblia fala, de tudo, é maravilhoso. E eu falo, sabe, se nós somos extraterrestres, porque a gente não faz parte desse mundo, nós somos do céu, se a gente vai voltar para lá, nós somos de lá. Aí eu te falo, se somos seres espirituais, nós somos trinos, corpo, alma e espírito. Quando Jesus voltar, vamos ter um corpo glorificado. Quando a gente morre, a carne vira pó e a gente torna a ser espírito, e a gente vai ser designado para o céu ou para o inferno. A Bíblia é o nosso manual de vida. Aí você compra uma TV, você não lê o manual. Você vai saber todas as funções que tem? Não. Mas se você pega a Bíblia e você lê a Bíblia, desmiuça a Bíblia, você vai conhecer o manual da sua vida, você vai viver melhor. Eu te garanto, porque eu vivo muito melhor. Eu vou fazer 20 anos de casado agora em dezembro. Eu tenho um marido, eu tenho 2 filhos lindos, maravilhosos. Eu trabalho, eu vivo para Jesus desde quando eu me converti. Eu não me desviei mais. Fez agora em setembro 24 anos que eu tô na presença de Deus. E não me arrependo.
Não me arrependo. Quantas e quantas vidas o Senhor Jesus, pela sua misericórdia, me usou para trazer para Jesus, para ter suas vidas restauradas, casamentos que nós ajudamos, de pessoas que não tinham condições e que nós mobilizamos pessoas para poder ajudar essas pessoas a realizarem seus sonhos. Todas essas questões, tudo isso se permitindo que Deus usasse, sabe? E, nossa, como é bom a gente poder permitir Deus entrar na nossa vida e nos usar para abençoar as pessoas, né? A palavra de Deus diz que tem mais dádiva em dar do que de receber. E eu e meu marido, a gente já passou por momentos muito grandes de deserto e a gente sempre clamou: Senhor, nos dê condições de sermos doadores, de nós podermos sempre abençoar as pessoas. Agora a gente está num momento de recomeço. Viemos embora para o Goiás por direção de Deus. Se você olhar meu perfil, você vai ver que eu estou morando na roça. Isso foi direção de Deus desde 2020, né? A gente não sabia como, mas Deus trabalhou tudinho. Nesse meio tempo, minha sogra comprou um sítio e ela não estava dando conta. Tinha 2 anos que ela estava insistindo da gente vir e a gente largou tudo. Eu tinha 2 empregos na prefeitura de Maricá, o meu marido tinha um, e a gente largou tudo e a gente veio. Então a gente está recomeçando, mas não tem nos faltado nada. Graças a Deus, Deus tem suprido todas as nossas necessidades. E é isso, gente. Só que a gente está com uma qualidade de vida assim absurda, né, de melhor. Uma paz de espírito muito maior, uma correria, aquela correria louca, que a gente não conseguia nem respirar. Tinha dia de sexta-feira que eu chegava em casa 10h30 da noite do trabalho, eu chegava chorando, porque eu queria dar atenção para os meus filhos, e eu estava extremamente cansada. E a maioria das pessoas tem vivido isso, sabe? Um desgaste físico e emocional de tanta coisa que a gente tem para resolver em 24 horas, e 24 horas parece que não dá. É ou não é? Fala aí, se você tem sentido isso daí, se a sua vida tem sido uma correria, que tem hora que você acha que não vai dar tempo, que você queria ser duas Michelles, 2 Sueli, 2 Geraldo, 2 Viviane, entendeu? E mesmo assim ainda não dá o tempo. Então, vamos refletir sobre isso. Jesus, ele é a luz, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por ele. Ele veio para ser luz no nosso caminho, para abrir o caminho. Conforme o texto que a gente leu, as pessoas estavam lá perdidas no hospital, os corredores muito parecidos, e quando alguém apareceu e deu uma direção, eles conseguiram sair do hospital. É assim que Jesus faz. Quando ele chega na nossa vida, ele é a luz que clareia tudo e ajuda a gente a chegar no propósito, no entendimento do nosso chamado aqui, nessa terra. E eu espero que essa palavra venha edificar a sua vida. Nós vamos orar agora. Quem chegou depois na live, eu vou baixar já vou colocar aí no TikTok, tem como assistir, tem outras lives também, tem o canal, se Deus mandar, Vivi vai falar no YouTube, né? Quem quiser conhecer um pouco lá da roça, tem Nós na Roça também lá no YouTube, que eu comecei a postar os vídeos da nossa vida aqui na roça, que só tem 4 meses que a gente tá aqui. Então vamos orar. Você tem algum pedido, quer escrever aí o seu pedido? Júlia quer escrever? Alguém quer escrever? Carminha quer escrever algum pedido? Se você tiver algum pedido, escreve agora, porque eu vou fechar o olho para orar e não vou conseguir ver. E depois você pode também colocar lá no privado que eu vou estar orando, tá bom? Vamos lá. Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui na Tua presença nesta noite, Senhor, para declarar, Senhor, que sem Ti nada somos, que necessitamos de Ti. Nos cobre com Teu sangue, nos reveste com a armadura completa de Deus. Guarda, Senhor, nosso corpo, alma e espírito. Ó Deus, em nome de Jesus,
Eu te peço, Senhor, abençoa cada família, Senhor, representada que entrou aqui nesta live, nem que seja por 2 segundos, Senhor. Que o Senhor venha entrar nestas casas, colocar a sede da Tua presença, Senhor. Tende misericórdia daqueles, Senhor, que quando ouvem falar e entra na live e vê que é falando da palavra, saem porque estão resistidos, estão na cegueira, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Alcança o máximo de vidas possíveis. Eu sei, Senhor, que na Tua palavra diz que Paulo pregou para muitos para ganhar alguns. E eu também, Senhor, tenho pregado para muitos para ganhar alguns, mas que essas pessoas possam ter suas vidas transformadas. E é uma alegria e um prazer imenso, Senhor, poder trabalhar na Tua obra e fazer algo, Senhor, para edificar a vida das pessoas. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos buscar, clarear as nossas mentes, Senhor, buscar a Tua luz. Senhor, tira toda cegueira espiritual, todo feitiço sobre as nossas vidas, toda distração. Em nome de Jesus é o que eu te peço nesta noite. Amém. Que Deus te abençoe. Obrigada por ficar aí na live. Muito obrigada. Que Deus te abençoe, que Ele realize os sonhos do seu coração. Que Ele possa alcançar-te e que você possa ser luz no caminho das pessoas, junto com Jesus. Que Deus abençoe. Boa noite.